Fala, meu lindo, minha linda. Gente, eu tô tão feliz. Tô tão feliz com essa série. Eu tô tão grato a Jesus. Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Jesus. Tu és nosso amado, tu és o centro das atenções. Obrigado, príncipe lindo. A mensagem de agora é uma treta. Eu sei que no título, né, tá sobre... Deixa eu até ver como que tá a parte bonita, que eu só tô com a parte mais vida louca. Até mudou a página. Tá como dores do processo. Aprenda a suportar para evoluir. Mas de fato é sobre aprender a apanhar. É sobre apanhar e ficar de pé. É sobre levar uma camaçada de pau, como dizia minha mãe, e permanecer rindo. Permanecer inabalável. Não mudar a essência. Guardar o coração. Ser quem Jesus chamou você para ser, independente da treta que está acontecendo à tua volta. Ô lindo, ou caleja para poder crescer rápido, ou vai ficar de mimimi a vida toda e não vai passar naquele que Deus te coloca, que a gente chama de processo. O texto que a gente vai ler é 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Diz o seguinte: e Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Bom, esse texto, essa história, eu tenho certeza que você já leu, já ouviu, ou está até assistindo na televisão agora, né? Tem uma série maravilhosa sobre isso. Agora, de verdade, o que a gente precisa entender é que a unção não significa a resposta na hora. Vou ser um pouco mais claro. A promessa, ela não é o destino. A promessa é só o começo. A promessa é só o início de tudo. Quando você aceita Jesus, por exemplo, quando você reconhece Ele como seu Salvador, o dia que você diz: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, me perdoa de todos os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Isso aqui não é a vida com Deus, isso é só o começo da vida com Deus. A vida com Deus é muito mais profundo, vai muito mais além, é muito mais complexo, no sentido de detalhes ao longo da jornada do que a gente pode imaginar. O problema é que a gente fica muito conectado à palavra do começo e acaba criando um conto de fadas para se viver que não existe na vida real. Porque a vida real, ela não é fácil, ela é difícil, ela é complicada, ela é a vida é assim. A vida é treta, BO, você sai de casa, alguém corta a tua frente, bate no teu carro, você já fica bolado com aquilo, e aí tem hora que você já mistura tudo, diz que Deus esqueceu você, que aí então Deus já não te ama. Tá cheio de gente que é imatura, né? Que é aquela fé muito volátil. Tem dia que está apaixonado por Jesus, tem dia que está bolado com Ele. Sabe, é tipo o meu filho que acha que o dia que eu não dou o que ele quer, eu deixo de ser pai dele. Tu não é mais meu pai. Eu sou sim, sou teu pai. Ah, mas não é. Por quê? Porque eu não te dei o chocolate. Nossa, que crime do Willy Wonka. Não, irmão, eu continuo sendo pai dele, mas eu preciso produzir nele um homem. Eu preciso fazer dele um homem, senão ele vai ser um menino para o resto da vida. Só que isso ele é gradativo. Eu não coloco meu filho para correr uma maratona de 42 quilômetros, mas o meu filho não vai mais no meu colo, a não ser o dia que eu estou com vontade de pegar ele no colo, ou ele machucou a perna, alguma coisa aconteceu. Mas meu filho anda, então alguém que anda precisa andar. Essa semana nós temos uma moça que trabalha na nossa casa,
E ela foi dar comida para o nosso filho. E o Noah, que é o 02, tem 5 anos, falou: não. Falei: que é isso? Que alfa? Ele falou: eu já como sozinho? Não precisa? E eu estou dentro do meu coração dizer: graças a Deus, né? Porque até a semana passada nós tinha que dar na boca dele. Mas aí a gente começou a produzir crise. Não, vai ter que comer. Coloca a mão e come. Então agora ele já aprendeu a lição. Ou seja, a gente precisa ser forjado para poder acessar a maturidade, para poder acessar promessas, para poder acessar a realidade daquilo que Deus vai fazer na sua completude. Seja sincero. Tem coisas que, se você não estiver pronto, é melhor que não viva. Porque se viver antes da hora, aquilo que poderia ser a maior bênção do mundo para você pode ser a causa da tua destruição. Você sabe, você não dá na mão de alguém o que ele não está pronto para manusear e sabe mexer. Tem a hora certa. Eu vejo muito isso acontecendo no nosso tempo. A gente colocando coisas nas mãos dos nossos filhos. Eles não têm maturidade para mexer ainda, para levar para o colégio. Eu não quero entrar no assunto porque é polêmico, mas é chato quando você vê uma criança também que está adulta demais. Eu me irrito um pouco. Criança tem que ser criança, mas também não pode ser infantilizada para o resto da vida. Ela tem que amadurecer. Mas também me irrita quando tem criança que acha que é adulto, que quer fazer como adulto, que quer falar como adulto, que quer dar moral igual adulto. Aí você tem vontade de falar assim: não vai. Meus filhos, irmão, eles têm uma parada universal comigo, que é o meu olhar. No meu olhar, ele sabe o nível do grito que eu estou dando na minha alma. No meu olhar, irmão, ele já... pau fechou. Relaxa, baixa a poeira. Irmão, a minha filha Serena, que não é tão serena, ela é a chefa da gangue. Irmão, e eu vou levando ela. Mas tem uma hora que eu olho para ela e chamo pelo nome dela. Irmão, chamou pelo nome dela, ela ficou extremamente ofendida. Porque é bebê, princesa do pai, linda, gatinha, florzinha do pai. Mas quando eu falo Serena, irmão, já o olhinho esbugalha assim. Ou seja, a gente produz nos nossos filhos maturidade, mas não aceita que Deus produza maturidade em nós. A gente quer que os nossos filhos cresçam e a gente não quer crescer. A gente quer um conto de fada, a gente quer que tudo caia do céu, a gente quer que as coisas aconteçam, mas não é assim. A parada da nossa vida é: quanto antes a gente entende o jogo, mais rápido a gente aprende a jogar para zerar o game. E a parada da vida mais interessante de todas é: aprender a apanhar é o melhor começo para você ter na vida. Aprender a apanhar. Eu estou com um rapaz aqui olhando para ele, que é um legendário. Eu sou um legendário. Ele é o machão no legendário. Aqui, ó, o PT. Eu estou te denunciando. Ele é vida louca. Pá, mete o louco na gente. Aí, irmão, eu falei para mim: isso aí é um personagem. Isso aí não é brabo assim não, irmão. E aí o pau torava e eu ficava de boa. Não vou levar pro coração. Se levar pro coração é pior, irmão. Então fechava o pau e eu não levava pro coração. Resumo: tudo que você não leva pro coração passa mais rápido. Dói menos. Por quê? Porque você não... Ai, é comigo. Ai, ele me odeia. Ai, ele não gosta de mim. Não, irmão, leva pro coração não. Se ele tá com... Se o doidinho que te ataca é o problema, deixa ele que se resolva. Segue a vida vivendo. Eu não estou falando mais de você agora não, tá? Só para não ficar chato. Fico preocupado. Agora entenda a parada. Aprender a apanhar é o segredo. Davi é inteligentíssimo. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai para o trono. Ele vai para Ramá. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai no Saul dizer: Saul, com licença, obrigado, eu serei o próximo rei. Davi não é ansioso para ir em Saul e dizer: Saul, com licença, você pode dar uma licença porque eu já sou rei. Não, Saul tinha 15 anos, Davi tinha 15 anos quando foi ungido. Ele tem a unção, ele tem a autoridade, ele só não tem a coroa. E não ter a coroa significa que você não é rei. Você é rei para quem já te viu reinando, mas para o resto você é só um pirralho. Entender o jogo é saber o seu lugar no mundo. É saber e entender que alguém você vai ter que ouvir, mesmo que a pessoa esteja errada. É isso, é aprender logo.
A parada do processo é porque o processo que Deus nos coloca tira o melhor da gente. O processo que as nossas decisões erradas nos colocam tira o pior de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa rapidamente entender é: o processo que eu estou, Deus me colocou ou eu entrei? O processo que eu estou vivendo, eu estou porque Jesus me enviou ou porque eu tomei uma decisão precipitada e estou colhendo da escolha errada que eu decidi? Essa é a primeira coisa. E a maioria das pessoas dão errado e colocam a culpa em... Não, irmão, no diabo. Isso é coisa do inimigo. Você já viu gente pegou dinheiro emprestado do agiota e disse que foi o inimigo? Bateu na esposa e disse que foi o inimigo. Traiu o marido e foi o inimigo. Não, irmão, foi só você, inconsequente, que não soube julgar com sabedoria as escolhas que você estava tomando, e agora a consequência chegou. Olha que vida real que você está. Então essa é a parada. O que eu estou vivendo? Deus me colocou? É a promessa que eu tenho que me faz ser necessário nessa forja que estou passando? Porque quando você tem essa certeza, aí você entra no jogo sem sentir dor. Do sentido de que você não leva para o coração. Tudo é parte do processo que está te forjando para algo maior. E essa maturidade, ela é sinistra, porque você apanha e não dói. Te tentam te paralisar e você continua. Te ferem e você não sente. E nada irrita mais o adversário que bate naquele que não faz cara de choro. Minha esposa disse para mim uma vez que a mãe e o pai dela nunca bateram nela, porque bateram uma vez e ela não chorou, então não compensava. Eu tenho um meme na internet rodando agora que é maravilhoso, que é um monte daquelas irmãs de oração, do ciclo de oração, já viu? Aquelas irmãs do coquezinho, saia top, aquelas irmãs do manto que sai óleo da pele de unção. Irmão, o diabo passa e diz: não compensa. Não vale, não vai dar, não dá conta. Irmão, a gente tem que ser o tipo de gente que o inimigo olha e diz: não compensa, não dá. Tenta, ele não responde na mesma medida, ele não reage como a gente queria, ele não sofre como eu queria, então não compensa. Bom, Davi era um cara que não compensava, porque Davi ficou 15 anos aproximadamente fugindo no deserto. Quanto tempo? 15 anos, irmão. É sofrimento demais, é humilhação demais, é raiva demais. Tudo por causa de um homem. Qual é o nome dele? Saul. O Saul, irmão. O Saul queria o couro do Davi, porque o Davi vivo significava ele perder o reinado. Porque na cabeça dele, o reinado estava na mão dele, mas quem determinava o destino da coroa era o Deus de Israel. Meu Deus, 3 aleluia, eu vou falar pra galera de lá. Ei, lindo, tem coisas que você pensa que está no teu controle, por isso você está lutando com todas as forças, mas eu quero que você entenda que essa batalha é desnecessária, porque quem determina o final da guerra é Ele. Então, ao invés de lutar com as armas que os homens lutam, use as armas que o céu deixou para você. Olha, o Davi recebeu a promessa. A vida dele estava de boa, tá bom? A vida dele era de boa. Não era uma vida boa para o Instagram, mas era uma vida boa para viver. Porque a vida dele não era impressionante. Pelo menos a parte que as pessoas sabiam. Eu gosto disso. A parte que as pessoas sabiam era: Davi é um pastor de ovelhas. Qual é a parte que ninguém sabia? Um dia, um urso tentou pegar uma ovelha do seu pai e ele matou o urso. Gente, com licença, eu vou ter que ficar um pouco mais aqui mesmo, porque eu vou dar a notícia do leão aqui para ver se vira, tá? Um dia um leão quis pegar a ovelha do pai de Davi. Davi avançou no leão, arrebentou com o leão e o leão partiu para a eternidade. Só que isso ninguém sabia. Existem batalhas que são públicas e existem batalhas que são secretas. As públicas fazem o nosso nome conhecido, mas as secretas glorificam o nome dele.
Bom, quando a guerra é pública, a gente precisa dizer que quem fez a gente vencer foi ele. Mas quando é secreta, a gente sabe. Foi Deus que fez. Tem coisas que eu vivo e ninguém sabe. Só eu e Deus no meu quarto. E o pau fecha, resolve. A gente, Jesus fez glória. Mais um negócio, mais uma treta resolvida. É assim. Agora, a parada é que Davi tá de boa enquanto ele tá matando o urso. Enquanto ele tá matando o leão, ele tá tudo de boa, ninguém tá vendo. Agora o dia que ele vai para o campo de batalha e mata um filisteu chamado Golias, aí acordou a vizinhança. Quando o nome dele foi parar no Instagram da Galileia, aí, irmão, aí já é outra parada. Enquanto Davi estava matando leão e urso no secreto, não estava dando nada. Mas o dia que ele matou um gigante na frente do exército de Israel e dos filisteus, aí o jogo virou. O Davi viralizou. O filho de Jessé, com uma pedra na mão e uma funda, matou o gigante que desafiava o exército de Israel há 40 dias. Um menino, uma funda e uma pedra. A notícia foi essa, mas os comentários era totalmente diferente. Saul tá assim, quem esse garoto pensa que ele é? Os filisteus estão dizendo, foi sorte. E o soldado de Israel deve estar dizendo, se fosse eu fazia melhor. Mas quem matou o gigante foi Davi. O problema é que quando você chama a atenção, você atrai inimigos e os inimigos se tornam numerosos. E aí é nesse dia que nós começamos a ver a vida de maneira nua e crua. A gente começa a entender que não é todo mundo que fica feliz com a nossa felicidade. A gente começa a entender que não dá para contar tudo para todo mundo. A gente começa a entender que não dá para abrir o coração para qualquer pessoa para pedir conselho. A gente começa a compreender que não é todo mundo que de fato quer chorar com a gente. Não é todo mundo que fica feliz quando você vive uma vida melhor do que a dela. Principalmente se for melhor do que a dela. Se for abaixo, ela até fica feliz. Mas se for melhor, aí é bom que você guarde para você esse sorrisinho bandido. A vida é essa, quando a gente começa a descobrir, aí ou você se vitimiza, ou faz igual, ou evolui e se torna acima daquilo que se espera. E o que é alguém que está acima do que se espera? Não sucumbe com as armas do adversário, não paralisa por conta de opinião e não ataca com as mesmas armas daqueles que estão guerreando lá embaixo. Meu Deus do céu, preciso que você fale para algum irmão perto de você e diga, a tua arma não é a mesma. Mas você tem que apanhar primeiro para aprender. E normalmente não dá para ser só uma vez. Às vezes tem que ser umas 2, 3 para ficar bom. Quando você apanha umas 2, 3 vezes na mesma área, na quarta você já é igual o gato que se afogou um dia. Você passa longe da poça. Você já fala, eita. Olha a poça lá, o gato já muda de caminho. Você sabe, tem coisa que a gente tem que aprender vivendo, irmão. Não adianta alguém ensinar. Essa seria a coisa mais sábia a se fazer. Ouvir o conselho do sábio e reproduzir aquilo que ele te explicou. Mas a gente gosta de sofrer. Irmão, quem nunca foi para uma viagem com a pessoa errada e não dava para voltar? Ai, você chegou no meio do caminho, pau fechou no avião, o casal já se arrebentou, um climão terrível. Vamos comer o quê? Tanto faz. Vamos para onde? Tanto faz. Vamos tirar uma foto, tira vocês. Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Não tem para onde você correr, irmão. Você pegou hotel junto, voo junto, tudo junto. Irmão, plano B, seja inteligente. Quando você for viajar junto, compra uma passagem reembolsável. Se for para uma casa, pega 2 carros. Se é 2 casais, não fica no carro só. Se der ruim, você sai do teu carro e embora de boa. Vai viver a tua vida, vai pro shopping. Mas sabe quando que a gente aprende isso? O dia que fecha o tempo, você não tem para onde ir.
Eu tenho uma história na minha vida, irmão, que é um dia eu fui para uma ilha. Meu Deus, irmão, eu tenho raiva de mim de lembrar disso. Eu fui para uma ilha e eu não sei pilotar barco. Eu fui no barco do doidinho. E o rapaz, irmão, era uma pessoa na terra, outra pessoa na ilha. Bom, o rapaz me distratou, me humilhou, me ofendeu. Eu e minha esposa entramos pro quarto para chorar. Mas faz o quê? Tem que dormir na casa do infeliz. Acordar pro café da manhã, tá lá o cara com a cara de glúteo e você não tem para onde correr. Aí, irmão, lá vai o cão arrependido, voltando para casa. Minha esposa morrendo de vergonha, envergonhada, eu humilhado. Irmão, se eu soubesse uns golpes, mas não sabia pilotar o barco. Irmão, naquele dia eu cheguei na terra firme e falei: nunca mais, ilha, nunca mais. O dia que eu for para uma ilha, irmão, ou vai um barco reserva, ou tem que ter um helicóptero, ou eu tenho que conseguir nadar suficiente para voltar para a margem. Porque ir para a ilha com doido, nunca mais eu vou. Mas sabe como eu descobri isso? Da pior maneira. A vida é assim. Tem coisas que você descobre da pior maneira. E eu quero que você compreenda rápido, que quanto mais rápido você aprender, a forja conclui, e o processo que você demoraria anos, passa em meses, porque você aprende rápido. Fala para quem está perto de você: aprenda rápido, pelo amor de Deus. Porque ficar apanhando a vida toda não vale. Agora, olha qual é a parada. Davi está aprendendo rápido. Ele não está desistindo, ele continua. A palavra é de Deus, eu vou permanecer. Pode ir para um lado, pode ir para o outro. Só que daí tem um dia que o Saul entra na caverna e fica de costa para ele. Naquele dia ele poderia ativar a vingança na medida que foi perseguido por Saul e usar a mesma estratégia de um assassino. Mate o seu problema. É o dia que a ira nos governa. É o dia que a crise tenta determinar as nossas ações. Só que aí a Bíblia diz que Davi ouve alguém dizendo: vai, Davi, é a tua oportunidade, rebenta. Aí o Davi fala: não, quem vai me dar a coroa é o Senhor, e Ele não mandou eu fazer nada, eu vou ficar de boa. Saul sai da caverna e Davi só faz assim, ó: ei, ó, se eu quisesse. Já viu aquele do jacaré da água? Ó, se eu quisesse. Irmão, a parada mais maravilhosa é que quando você amadurece, as armas que você usa não são as mesmas do inimigo. E o campo que você batalha não é o campo do inimigo. O campo que você batalha é outro. As armas são outras. Você tem sabedoria. Vou te falar uma parada que aconteceu comigo. Irmão, fevereiro foi um mês de milagre. Eu vivi muito milagre. Deus fez muita coisa maravilhosa. E aí, irmão, o pau torou. Viralizou um vídeo meu falando umas paradas que os irmãos ficaram muito brabo. E eu não tiro nenhuma palavra do que eu disse. Eu acredito exatamente no que eu falei. Mas que como as pessoas trabalham com corte, eles isolam uma frase que lhes interessa. E como dá hype, como dá número falar, aí eles pegam mesmo. Eles só estavam esperando o corte perfeito. E eu estava pregando, dando muito munição para eles. Imagina, eu prego todo dia. Tem mensagem todo dia, tem munição à torta direito para eles. É só eles pegar um editor bom. Recomendo. Pegue editores melhores. Aí, irmão, tem um dia na vida que você acorda meio dodói. Tem um dia que você tá machão. Você apanha e não sente nada. Mas tem um dia que um comentário te pega. E teve um dia que eu vi um comentário. Eu não assisto vídeo de ninguém falando. Eu não assisto. Isso eu não assisto. Eu me recuso. Nunca vejo. Nunca vi, nunca verei. Deixa eu falar. Mas eu vi um comentário na hora errada, no lugar errado. Irmão, aquilo me acendeu uma ira.
me acendeu aquela parada da justiça própria, sabe? Eu imagino Saul entrando dentro da caverna, Davi olhando e falou assim: agora eu vou arrebentar ele. Só que aí a maturidade de Davi diz: ei Davi, para, eu te prometi, eu vou cumprir a palavra que eu te dei. Você é o rei de Israel. Mais cedo, mais tarde, você vai assumir o reino. Relaxa. Agora, irmão, eu tô aqui. Ai, vontade de... Aí eu pensei, vou responder. E aí, irmão, peguei minhas notas do Instagram e peguei todos os argumentos que o povo fez para atacar o vídeo e fiz todos os contra-argumentos. Coisa mais linda ficou o texto. Fiquei com orgulho de mim. Nossa, que inteligente. E tava tudo preparado. E eu falei, agora eu vou gravar o vídeo. Aí me deu uma parada na cabeça. Pede conselho. Só que isso era 3 horas da manhã. Irmão, 3 horas da manhã eu fiz um grupo de WhatsApp. SOS, confusão. E coloquei as 10 pessoas que eu mais respeito na minha vida. Os homens de Deus que eu escuto, que me... homem de Deus. Coloquei e gravei um áudio. Gente, estou com uma ideia brilhante. Que a gente quer convencer o conselheiro. Eu vou responder. Eu vou processar. Hoje vou derrubar canal de todo mundo. Vou fazer. Não pode usar minha imagem. Minha imagem é inviolável. Não pode usar. Todos os argumentos bons. Vou fazer isso, aquilo, tudo. Eu queria para saber de vocês o que vocês acham. Não devia ter feito a última parte. Porque a gente devia ter, se eu tivesse só comunicado, entendeu? Mas eu perguntei o que eles acham. Aí, irmão, como é bom. Tem gente que já apanhou nas áreas que a gente está apanhando agora. Nossa, como é bom. O primeiro que me respondeu, irmão, é o recordista mundial de pancada pública. Ele já me respondeu assim, não viaja. Não tem por que fazer isso. Você vai descer no mesmo nível de quem, ao invés de estar pregando o evangelho, está atacando a mensagem dos outros. Continua pregando, continua falando de Jesus, não baixa o nível. Você é evangelista, você não precisa discutir a sua teologia, tem fruto, continua. Calma, irmão, calma. Eu não estou feliz com isso não, irmão. Eu estou aqui, galgalinho de briga. Não, quero dar-lhe. Aí vem o outro e diz: abre a página do infeliz que te atacou e vê as visualizações que ele tem. Você vai perceber uma coisa: só tem visualização o vídeo que ele fala de você. O resto ninguém enxerga, ninguém vê. Não é que era verdade? Ninguém vê o resto. Porque o resto é eles tentando fazer uma coisa certa. Só dá visualização o que eles estão fazendo errado. É o jeito de crescer na internet. Ou você produz frutos de valor, ou você está fazendo confusão para atacar alguém. Nada anima mais o ódio do que o ódio compartilhado. Aí eu olhei aquilo e falei: Deus do céu, é verdade. Aí ele falou: rapaz, se você fazer o vídeo, você vai dobrar a audiência do rapaz. Aí que ele vai te querer te atacar. Porque ele só quer isso, que você responda. A frase foi: não morda a isca. Irmão, deletei o grupo. Problema resolvido. Segue o jogo. Segue o jogo. Eu me lembrei do porquê Deus me chamou, me lembrei da onde Ele me tirou e tenho um leve vislumbre da onde Ele vai me levar. Não faz sentido parar agora. Não faz sentido usar a mesma arma. Não faz sentido usar a mesma estratégia. Melhor continuar falando dele. Fala de Jesus, a melhor coisa é falar de Jesus. Deixa eu falar uma parada para você, meu lindo. Quando você aprende a apanhar e você não esmurece, você não desiste, você não vai embora, você permanece de pé, você cresce, você evolui, você amadurece. E o processo que levaria anos para aqueles que toda hora está desistindo, para você que não desistiu, para você que suportou, para você que aguentou, vai passar rápido demais. E quando menos você perceber, aquilo que era só uma promessa vai ser o seu maior testemunho e a sua realidade.
Quando Davi tinha 30 anos, ele foi para Judá e foi ungido a rei de Israel. 3 amém. Vou dizer de novo. 15 anos depois, Davi se tornou o rei de Israel. Eu vou falar então para você. Não importa quanto tempo passou desde quando Deus te fez a promessa, Deus nunca se esqueceu de nenhuma palavra liberada sobre você. Quando você concluir o processo, quando você vencer todas as etapas de pé, sem esmurecer, sem falar contra aquele que te chamou, sem desistir e pestanejar, se você prevalecer, haverá um dia que o processo vai acabar e tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. E o dia que acontecer, porque você passou pelo processo, a bênção da promessa não vai roubar o teu coração. O coração ainda será de um menino que foi achado no campo. O coração ainda será puro e as suas armas serão as armas do Senhor e não a dos seus inimigos. Olha, a gente só precisa aprender logo. Irmão, meu conselho para você, meu lindo, minha linda, aprende a apanhar rápido. Toda área que você caleja não consegue mais te parar. Então bateu, não foge, não desiste, não reclama, fica. Porque a hora que bater de novo já não vai doer mais como da primeira vez. E a hora que bater pela terceira vez já não vai nem perto da primeira, nem perto da segunda. E quando você menos perceber, naquela área que você foi ferido, agora você tem autoridade para ser testemunho para aqueles que acabaram de chegar na vida. Processos te dão autoridade na área que você é ferido. Na área que você é ferido, você tem autoridade para ter palavra sobre a vida daqueles que estão começando na batalha. Porque isso é maravilhoso. O processo não é para te matar, o processo não é para te destruir, o processo é para te forjar para o lugar que Ele está te levando. Bom, eu acho que isso dá para até isolar. Entenda logo, o processo não é para te entristecer, o processo não é para te fazer desistir, o processo não é para te paralisar, não, o processo é para acelerar você, o processo é para gerar maturidade, o processo é para te dar autoridade. Todas as áreas que o processo te fere, você tem autoridade para influenciar no processo do próximo. Ou seja, aquilo que demorou 1 mês na sua vida, naquele que vai vir a partir de você vai demorar 10 dias. Por quê? Porque a autoridade acelera processo, a autoridade te leva para o centro da vontade de Deus. Mas a autoridade não é gerada no dia confortável, a autoridade é gerada no dia do caos, é gerada no dia da crise, é gerada no dia da dor. Só que quando você passa, você olha para trás e diz: agora eu entendi. E naquilo que você é ferido e cicatriza, a autoridade que você carrega é incomparável a só aqueles que dizem sentir o que nunca viveram. Termino, vou terminar. Vamos terminar? Fiquei com dúvida agora. É que o Davi já virou rei e eu ainda estou aqui me batalhando para fazer alguma coisa na vida. Eu estou só no começo da jornada. A melhor coisa que a gente precisa entender é que a gente nunca está pronto de fato. E tudo, mesmo que seja ruim, nos ensina a ser melhor. Só um amém. Eu vou dizer de novo: não existe nenhuma batalha que Deus permite você passar ou entrar que não te fará bem. Mesmo aquelas injustas, mesmo aquelas que você não merece, mesmo aquelas que você não semeou para colher, se aconteceu, aproveite. Passe por cima da tempestade, mas sem perder a essência daquilo que ela vai te produzir. Porque a prova, a batalha, a guerra, não é por conta do seu acerto ou do seu erro. Quando Deus te coloca, é sobre o seu destino, é sobre o teu futuro. Se Deus permitiu, Deus está te preparando para algo muito maior, muito mais extraordinário do que você imagina. Então, lindo, aprende a apanhar logo. Quanto antes você apanhar e aprender a suportar, mais rápido você vai vencer o processo que você está.
Tudo é assim. Quando você compreende, passa rápido. Quando você entende, passa rápido. O problema é que quando você não entende, se vitimiza, ou você desce para a mesma zona de confronto, você atrasa. Sabe, não vale a pena descer para a zona de confronto aonde os teus inimigos estão. Não vale a pena usar as mesmas armas que os seus inimigos estão usando contra você. Porque se esses inimigos estão no lugar que Deus permitiu que eles estejam, é para forjar você. Não para que você desça aonde eles estão, mas é para que você vá mais para cima, aonde o Senhor te aguarda. Então a forja, ela não pode te puxar para baixo, ela tem que jogar você para cima. Nada faz a gente crescer mais do que o dia da angústia, o dia da prova, do ataque. Só que aí que tá, não desce para o campo de batalha, a sua arma não pode ser a mesma. Entende logo, aprenda a usar as armas certas, a sabedoria, a oração, o jejum, os bons conselhos, que quando menos você perceber, porque entendeu como o jogo funciona, você já vai ter zerado o game. E quando zera o game, irmão, aí já era. Aí o inimigo que parecia ser gigante vai parecer um gatinho. A prova que parecia ser algo gigantesco vai parecer uma kitnet. Até o dia que o Senhor falar para você: acabou, bebê. Agora é a hora de reinar. 3 amém, vou falar de novo. Acabou. Agora é a hora de reinar. Só tenho uma notícia para você. Ai, agora que pega. No dia que você começar a reinar, vai dar saudade de quando você era só um fugitivo. Porque a medida da proporção do que Deus te confia determina o tamanho dos ataques e das provas que você vai viver. Tenha medo de se tornar rei. Se você fosse Davi, pensaria 10 vezes antes de se tornar rei de um lugar como Israel. Por isso que passar pela prova completa é importante, porque se você se torna rei com coração de escravo ou só com coração de pastor, você não dura um dia no reinado, porque as provas que virão no dia que você começar a reinar na promessa que Deus tem para você, serão ainda maiores. Mas pensei que ia acabar. Não, irmão. É a parte 2 da temporada. É a próxima temporada da série da sua vida. A primeira foi a promessa. A segunda foi o processo. O terceiro foi o reinado. Mas o reinado, irmão, tem mais de 400 capítulos. Nunca mais acaba. Treta, resolve a treta. Outra treta, resolve a treta. Outra treta, resolve a treta. E confusão. E agora tô com vontade de voltar a ser fugitivo de novo. Não, é rei agora. Se lascou, você quis, passou pelo processo, agora aguenta. Amém. Jesus. Ai, Jesus. Tinha que acabar isso uma hora, Jesus. Não tem como. É muita confusão. Mas como a vida é isso, a gente não vai desistir dela. A gente vai ir até o final. Mesmo que nos custe, mesmo que nos cobre, mesmo que em algum momento pareça que tudo está perdido e que nada mais vai acontecer. Mas Jesus, nós vamos prevalecer. A gente não vai sucumbir, a gente vai permanecer de pé, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, Jesus. A gente vai até o final, porque enquanto o Senhor estiver conosco, nós permaneceremos de pé, em nome de Jesus. Amém.